As invasões francesas e as linhas de Torres. Foram 3 as invasões francesas enviadas por Napoleão. Entre roubos, assassínios, safadezas, salvou-se a honra da nação. Primeira invasão. A primeira invasão de Portugal, recebida em ambiente hostil, pretendia Junot a família real. No entanto, esta partira para o Brasil. Esperava novos desafios. Ficou o general francês a ver navios. Ficaram também os portugueses, de brandos costumes às vezes e de uma grande paciência. Esta com certos limites, quando está em causa a independência deste jardim à beira-mar plantado, que o sol doira no verão e pelos espanhóis já muitas vezes cobiçado. Também este nos traíram e aos exércitos napoleónicos se uniram. Foi sol de pouca dura. Fartaram-se também da loucura de um homem que queria a Europa e para todo o lado enviava tropa. Assim, valeu-nos a traição de Baiona, onde a coroa espanhola foi forçada a abdicar e o povo espanhol tomou uma atitude de jeito. Resolveu em armas pegar, desta vez não contra os portugueses, como já o tinha feito, mas contra os franceses. Os espanhóis regimentos, acompanhados de maus ventos e amigos de Napoleão, mudaram de opinião. Juntaram-se aos portugueses e ajudaram na expulsão dos ex-amigos franceses. Não lhes valeu a repressão, não lhes valeu a veneta. Foram-se, mas ficou a expressão do general Loison ir para o Maneta. Os nossos amigos ingleses fizeram-nos o favor de levar não o vinho do Porto, mas os franceses para outras paragens. Lá foi o exército de Junot com armas e com bagagens. Após a assinatura em Sintra de uma suposta convenção em que Portugal não teve intervenção. Estávamos sem exército. Houve reorganização, sem consistência. O reino continuou a dispor, fraco mas dissuasor, do garante da independência. Segunda invasão. E passados 6 meses, lá estavam de volta os franceses, à procura da primavera, do sol e do canto das aves. Mais uma vez a população estava severa. No entanto, o general Soult, em 12 de março de 1809, ocupa Chaves.
Foi esta linha de penetração escolhida para a segunda invasão. Em 20 de março do mesmo ano, Braga era cercada e, para evitar que fosse dizimada, houve um engano. A população julgou que fosse traição o abandono da cidade pelo general Bernardino Freire de Andrade. O povo a manobra não percebeu e aqueles nas mãos deste morreu. Só mais tarde foi reposta a verdade. A morte de um herói pelas mãos do seu povo é algo que sempre dói. Outros factos semelhantes para um povo humilhante se repetiram. Quando os generais retiram, não conseguindo deter o avanço do inimigo, de certo é, para além de ganhar fé, para tomar mais balanço, ganhar tempo e ocasião, para controlar o inimigo ou para a sua destruição. Lá vinha Soult para Sul, com o seu exército já torto. Disso se encarregaram as milícias populares e os militares que, sendo aos milhares, não impediram que Soult entrasse no porto. Na sequência desta entrada, a população desorientada foge desordenadamente, tenta atravessar o rio, mas a ponta das barcas ruiu. Não poupou o mar de gente, o Douro o consumiu. Aposentados na capital do norte, cedo o povo se mostrou forte, não poupando os franceses soldados. Estes eram roubados ou assassinados, pois, como diz o povo, conveia para sacana, sacana e meia. E com esta hostil hospitalidade, o objetivo vai-se conseguindo. Reina a instabilidade. A resistência atua, impedindo o reforço das tropas francesas e permitindo a chegada das tropas inglesas, que juntamente com os portugueses e com Wellesley no comando, o Porto foram cercando. Soult, seus generais e Estado-Maior não conseguiram aquecer lugar e foram desta para pior. Retirava o exército francês, após sofrer o revés, não tanto quanto mereciam, ei-los que partiam. Nem todos, pois muitos deles padeciam de doenças e ferimentos. Longe estava a França. Muitos deles não atravessariam terras de maus ventos. Como todas as outras estradas haviam sido cortadas, restava-lhes uma das muitas passagens. Áspera, ínvia, abominável, agreste, imprópria para pedestre, que não lhes permitia levar alegria, nem armas, nem bagagens. Depois da segunda invasão, urgia nova reorganização. Beresford, então general, cria um novo exército para Portugal. 3 tarefas para concretizar: reorganizar, enquadrar, controlar. Com mãos de ferro executadas e as provas mais tarde demonstradas. Terceira invasão. Logo após a retirada de Soult e a derrota deste senhor, para prevenir o pior, como não há 2 sem 3, Sir Arthur Wellesley monta uma defesa preparada. Conhecido por todos nós por Duque de Wellington, colaborou com nossos avós e foi neste lusitano lugar que o povo português, ajudado pelo exército inglês, fez o império tombar, como era e grande o império francês. Para fazer face a uma possível terceira invasão, eis que nasce de um gênio da arte guerreira
uma ideia brilhante que ainda hoje ecoa, apesar do tempo distante, esta ideia de defender Lisboa. O objetivo principal, por muitas e boas razões, para além de ser a capital, permitir as comunicações por terra e por mar, permitir concentrações de forças aliadas, abastecimentos e munições, garantir que o exército inglês pudesse retirar. Foi feito um estudo antecedente desde o Tejo até à costa. Um reconhecimento circunstanciado pelo engenheiro e major Neves da Costa. Vistos os pontos importantes que controlam eixos de aproximação, o Wellington integrou fatores e variantes. E quanto à concepção de defesa, tomou a decisão, uma obra de suor e pedras, conhecida hoje por linhas de Torres Vedras. Este sistema defensivo era constituído por uma tripla linha de redutos, dos quais o comprimento mais extensivo foi a primeira linha em termos absolutos. Junto ao Tejo tinha o seu início, para avisar o inimigo de qualquer indício, e terminava em São Pedro da Cadeira. Para a construir, imaginem a canseira. Foi dividida em distritos e setores e foi aproveitada a mão de obra da população dos arredores. Meus senhores, 152 fortificações foram projetadas, 108 foram concretizadas, 7 léguas de extensão. Que imensidão! Para tão nobre gente, vigilante, o importante, se o inimigo aparecesse, era poder vê-lo e abatê-lo com o poder de fogo imponente. A segunda linha situava-se a cerca de 5 milhas atrás da primeira e deslocava-se desde o Tejo até ao mar, a norte da Ericeira, aproveitando a norte e a leste de Mafra os escarpados que não seriam desta vez alcançados. Nestes fortes que admiramos, imitando nossos antepassados, trabalhamos, onde as forças vivas de Portugal, os soldados da Escola Prática de Infantaria, com suor e alegria, colaboraram na conservação de um património mundial, de um momento alto da nação. Escassos meses para construir esta obra gigantesca. Orgulho nos faz sentir, o seu pensamento nos refresca. A terceira e última linha, por missão principal, tinha resguardar o exército inglês na retirada, ficando a fortaleza de São Julião da Barra protegida e cercada. O lugar é precisamente este. Situemo-nos na época passada. O que veio não é miragem, é simplesmente a realidade de uma época recordada, que teima hoje em ser verdade. Os soldados estão vigilantes, de sentinela no seu posto, esperam hostis visitantes, nas muralhas escondem o rosto, mantendo o olho bem aberto, nos lábios um leve sorriso, mas ao avistar exércitos franceses, pronto, será seu aviso. Vai começar a terceira invasão. 7 dezenas de milhares de invasores espalham o terror e o medo, fazem tremer a nação, excedem-se, ferozes, causam horrores. Marshal Massena, o marshal nunca vencido até então, principal herói desta cena dantesca, quis o destino que não fosse bem sucedido neste retângulo de gente nobre e honesta. Gente esquartejada a machado, a dar tudo o que tinha, era o povo obrigado. Gente que obriga a isto não me presta, que é demais. Sua passagem, um sulco ensanguentado do mais comum dos mortais. Cenas tristes, mas a nação em peso colaborou e Portugal, num deserto artificial, se transformou, pois o povo acabou por destruir tudo aquilo de que o exército invasor se pudesse servir. Desta vez a invasão foi pela beira. Facilmente tomaram Almeida. Foi uma atitude traiçoeira. Fizeram explodir o Paiol. Fuzilado foi o governador. Foram só facilidades, como a estrada sem buraco. Até que, aproveitando as oportunidades, Wellington se instalou no Bussaco. Massena pensou estar fechada à porta do caminho para Lisboa. Desconhecendo a estrada de Boialvo, defronta a posição meio à toa. Uma verdadeira derrota que não detém o marshal. O objetivo, a capital. Havia que seguir em frente, sacrificando a vida a franceses mortais. A luta ficava mais quente. Os dois exércitos encontravam-se frente a frente. Separavam-nos as linhas de torres.
108 fortes, 151 redutos, revelis, baterias destacadas. Desde a foz do rio Cisandro até às alturas de Alhandra do Ribatejo, pararam o exército malandro. Sem ânimo, sem forças, sem coragem, perante aquela obra imponente feita por tão nobre gente, Lisboa era uma miragem. Macena teve uma perseguição pelas tropas vitoriosas, que honraram mais uma vez as belas páginas copiosas da história escrita em português. Depois da grave crise vivida, de melhoras, um indício. Em abril de 1814 era assinado o armistício que pôs termo à guerra peninsular. Viva Portugal! Nós portugueses bem o sabemos guardar. E depois de tantos anos, como passa depressa a vida? Paz e direitos humanos fizeram a Europa unida. E depois desta brilhante atuação do hino da alegria, o hino da Europa, pela fanfarra do Exército, damos por encerrada a nossa encenação histórica.